Olá a todos, quero passar uma palavra, uma reflexão, uma palavra que vem de Deus, palavra de Deus, em meio a tantas palavras que nós escutamos, tantas opiniões, tantas notícias nas redes sociais, tantas informações que a gente pode se perguntar para onde nós devemos ir, qual a postura que devemos adotar agora nos próximos dias. Às vezes a gente fica confuso, a gente começa a questionar o que está certo, errado, o que é verdade, o que é mentira. Penso que, em primeiro lugar, o mais importante em meio a tudo o que é recomendado é a gente ter bom senso, entender que ambas as partes precisam se ajudar, precisa haver um complemento, né? E sobre isso eu quero falar um pouco nesse devocional, nessa reflexão, porque talvez a gente se pergunte, né, será que a gente vai continuar dessa forma, não podendo sair de casa, não devendo sair de casa? Eu penso que os cuidados precisam ser tomados. Sei que muitas vezes a gente acaba sendo muito precipitado, paciente, também devido à questão financeira, muitas coisas que abalam a gente, né? Mas eu creio que o tempo é um fator que agora, mais do que nunca, ele vai ser bem importante para a gente encontrar a melhor resolução, né? Então, ter o bom senso a partir daquilo que o outro pensa, a partir daquilo que é falado, é recomendado, a partir daquilo que nós podemos fazer. De repente a gente não consegue e não deve chegar a um extremo, seja de um lado ou de outro, mas ter os cuidados devidos que possam promover a vida. Mas em meio a tudo isso, eu penso que, independente daquilo que é recomendado, através de decretos, através de opiniões, algo que a gente não pode perder, seja nessa fase, seja depois que passar isso, e com certeza antes disso ter começado na vida que nós estávamos levando, tem algo que é essencial, o nosso cuidado consigo mesmo, né, comigo e com o outro. O que a gente não pode perder é o cuidado do ser, cuidar com o ser, cuidar com a nossa integralidade, ou seja, o conjunto, o caráter de estar inteiro, né? De buscar aquilo que realmente nos ajuda a permanecer firmes na nossa vida como um todo. E nesse sentido eu quero ler o que a palavra nos fala em 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala sobre essa questão da integralidade do ser humano, ou seja, somos um conjunto de partes que formam um só, né? O nosso ser, aquilo que nós somos, seres humanos, pessoas com vontades, desejos, sentimentos, pensamentos, necessidades físicas, psicológicas, crenças, fé. E aqui Paulo, no final dessa carta à igreja de Tessalônica, né, os cristãos daquela comunidade, faz essa recomendação que a gente se dedica a Deus, que a gente busca a Deus, e a partir disso Ele vai preservar esse nosso ser de uma forma integral. Ou seja, não é só importante falar sobre nossos sentimentos, mas também cuidar do corpo. Não somente isso, mas também ter a nossa fé engajada em quem realmente sabe o que a gente precisa ouvir, em alguém que é infalível, alguém que transcende aquilo que nós somos, entendemos, podemos fazer. Então esse conjunto, né, esses três elementos, de uma forma mais abreviada, né, corpo, a alma e o espírito, formam a nossa integralidade, ou seja, o nosso ser, aquilo que nós precisamos cuidar para que a gente esteja bem, para que a gente tenha saúde física, emocional e espiritual. E nesse sentido eu quero destacar rapidamente algumas questões sobre esses três elementos, né? Começando de trás para frente, entendendo que com toda a situação que aconteceu, a gente começou a cuidar do corpo,
buscar não ter mais contato físico, os cuidados devidos, né, com tudo aquilo que pode ser um risco para nós, para a nossa saúde, isolamento, seja o que for necessário para a gente preservar o nosso corpo, literalmente, contato físico, a higiene e assim por diante. Começou dessa forma. E aqui nós estamos, talvez mais em casa, talvez ainda trabalhando. Aliás, a gente sabe que tem pessoas que trabalhar todos nós precisamos, mas tem pessoas que não podem parar com o seu trabalho, com o seu serviço, porque aquilo que fazem servem ao todo, né? A sociedade, a comunidade, a cidade, e nós temos que valorizar isso. E por mais talvez que eles pudessem buscar um direito, com certeza eles não fariam. E assim também cabe a nós, cada um, da sua forma, poder contribuir nesse sentido. Então, cuidado físico do corpo é importante, mas não somente se isolar, ficar em casa, bom, agora eu fiz minha parte, mas tem outros detalhes importantes que podem nos ajudar a ficar bem nesse tempo de quarentena, de recesso, para a gente não pirar, como, né, assim a gente pode pensar. É a questão da gente tentar se movimentar mais, porque parar ninguém consegue ficar. Por mais que a gente tente, a cabeça não para, né? E também não resolve andar para lá e para cá, né, por causa do nervosismo, mas se a gente pudesse fazer alguma coisa, né? Sei que muitos talvez tenham acesso fora de casa, ter um pátio, dar uma saída, uma arejada, faz alguma coisa diferente dentro de casa, lida, um serviço, promove alguma atividade em família, com os filhos, com os pais. Se mover, ficar sentado no sofá, deitado na cama não vai ajudar, na verdade vai piorar. Piorar o segundo elemento, que é o emocional, a alma, sentimentos, o psicológico, né? Então o corpo em movimento nos ajuda também a ficarmos bem emocionalmente. Cuidar com a alimentação, né? De ficar ansioso, fica nervoso, come mais, então realmente perceber, observar isso e não simplesmente dizer, não, então aí mesmo, então vamos, né, se encher de comida, vamos se jogar no sofá, só assistir filme e tudo mais, a gente pode buscar aí, mas tentamos fazer alguma coisa que seja diferente. Não é fácil, é limitado mesmo, se for pensar, a gente não pode sair, né? Mas tem tantas coisas que a gente pode buscar como recursos, né? Se a gente se empenhar, exercício físico dentro de casa, no YouTube existem tantos vídeos que podem ajudar a se alongar, fazer um aquecimento, enfim, né? Então, alguns pequenos cuidados que podem fazer uma grande diferença. E o segundo elemento é em relação à alma, buscar cuidado, saúde psicológica, emocional, né? Então, se a gente não cuida do corpo, com certeza o emocional fica abalado. Mas com tudo isso aí, ele se isola, o recesso, a preocupação, então vamos para o segundo nível, que é o emocional. O pessoal começa a ficar estressado, começa a ficar tenso, naquela confusão de uma e outra opinião, teorias, conspiração, várias coisas que vai aparecendo aí e que deixa a gente bem perdido, né? Então, cuidado com nosso emocional, as nossas emoções, e eu quero aproveitar para falar em relação ao convívio que a gente tem tido dentro desse recesso com as pessoas que moram conosco, nossa família, de repente amigos, parentes, né? Poderia falar sobre vários aspectos nessa parte também emocional, mas quero me limitar a falar sobre as nossas relações, o nosso convívio, né? Como é que está o teu convívio? Uma das coisas que a gente percebe, que eu tenho aprendido particularmente com essa crise, essa fase, situação, é que a gente tem dificuldade de conviver com as pessoas que fazem parte da nossa vida. A gente não sabe mais sentar e conversar, né, sobre outros assuntos, quando fala só sobre a mesma coisa, a mesma notícia, a mesma informação. Isso a gente está cansado já de ouvir, de ler, né? Não temos mais outros assuntos, ou quase nem temos mais assunto, quando não envolve trabalho, envolve o cotidiano, a rotina, enfim, né?
conseguimos sentar à mesa para ter uma refeição, olhar no olho no olho, perguntar como foi o dia, como a pessoa está se sentindo, perguntar para o outro como você vai, o que está acontecendo, compartilhar sentimentos. Então a gente percebe que esse convívio forçado nos leva a perceber que não é algo que tem sido tão fácil e talvez a gente tenha exercitado. Chega no final de semana, hoje está no trabalho, no final de semana, né, uma fase normal, a gente sai de casa, faz suas atividades, cada um para um lado, cada um para um quarto. Né? Por que eu falo isso? Porque é fundamental para a nossa saúde emocional a gente se relacionar bem com as pessoas que fazem parte da nossa vida, que a gente convive, né? Que pode ser também quando a gente está no trabalho, os colegas de trabalho, colegas de aula, mas na igreja, em primeiro lugar, dentro de casa, é onde tudo começa. Porque se a gente vai para uma igreja, a gente leva o que tem dentro de casa para a igreja. Para o trabalho, a mesma coisa. Então é em casa que a gente tem coisas pendentes que muitas vezes precisa resolver. E quando a gente resolve, consegue, a gente sabe como tudo melhora, como a gente fica bem, como a gente pode encontrar uma paz que nos ajuda até a ficar mais calmos diante de tudo o que acontece, né? Então, às vezes, o problema nem é mais fator externo, mas interno. No nosso coração, pensamentos, no convívio com as pessoas, aí que a crise talvez vai se instalar e é o maior risco de trazer muita dificuldade para a gente, né? Então, exercite o convívio, converse, compartilhe seus sentimentos, pergunte, né, para a tua família como cada um está. Tem alguma coisa que deu algum conflito, algum atrito, tira um tempo para pedir desculpas, né, para falar sobre isso, mas não é hora de a gente esconder, varrer isso debaixo do tapete. Eu acho que penso que a gente, mais do que nunca, se força a encarar a pessoa, a falar, a dialogar, e quem sabe Deus nos consiga conceder um crescimento se de fato a gente aceitar assim essa condição, né? E um desafio como o meu que nós queremos lançar para todos vocês é a gente tentar fazer contatos com as pessoas, ligando para elas, chamado em vídeo. Não é bom escrever no Face, no WhatsApp, mas ouvir a voz, enxergar, ver as pessoas, saber que a gente não está sozinho, que ninguém abandonou ninguém, né? Isso pode ajudar também. Então faça uma ligação, ligue, faça um chamado em vídeo, tente promover isso para as outras pessoas. Eu tenho certeza que se a gente começar uma corrente, ela vai voltar e vai fechar em nós. A gente começa e aquilo volta em nós. Não é que nem aquelas mensagens, aquelas correntes que a gente faz, né? Daqui a pouco a gente está recebendo a mesma mensagem. Que a gente pode fazer, que é bem melhor do que isso, é passar uma palavra de ânimo, a pessoas escutarem a nossa voz, que a gente possa orar, que a gente possa enxergar, ser enxergado, né? Tente fazer isso, visualize alguém fora, óbvio, da sua casa e ligue para ela, faça um contato e você vai ver como a pessoa vai ficar grata com isso e você por ter feito isso. E por último, meus queridos, o terceiro elemento é o Espírito, né? Da parte que forma toda a nossa integralidade é o Espírito, a parte espiritual, ou seja, o elemento nosso que transcende a nossa força, no nosso eu, nossa capacidade em busca de algo que está além e que pode nos dar a força que nós não temos, a esperança que muitas vezes quer sair de nós. E nós como cristãos cremos que essa parte espiritual ela se agarra em Deus, a partir da pessoa de Jesus Cristo, a partir da palavra de Deus, né? E essa fé nós precisamos. Talvez num tempo como esses, a gente não está talvez 100% fisicamente, talvez menos ainda emocionalmente, mas podemos nos fortalecer espiritualmente. E com isso, também a emoção, também o corpo, né? Por isso comecei de trás para frente, conforme esse versículo. Primeiro pensando na saúde física, depois a bala emocional. E o que a gente pode fazer? Puxa, temos alguém
que pode nos ajudar mais do que qualquer pessoa. Esse alguém é Deus. E a partir disso, fortalecendo a nossa fé, quando a gente se dedica a Deus, busca a Deus, a gente já falou sobre isso na leitura, na oração, no louvor, né? Seja a forma como a gente se sente bem, aquilo fortalece todo o resto do nosso ser, nossa mente, nosso corpo, né? Então a gente começa no corpo, na alma, vai para o espírito, e do espírito vai para a alma, vai para o corpo, e tudo se complementa. Então eu creio que Deus, a fé em Deus, talvez em vista de muitas coisas que a gente pode perder nessa fase, é algo que permanece, que a gente não perde. Mais uma prova, mais um momento para a gente ver e testemunhar que a gente pode perder várias coisas, mas a fé permanece. Muitas vezes é o elemento que nos segura firmes, segura a nossa sanidade mental, a nossa saúde física, relacional, social e tudo mais. Então que Deus possa ajudá-los a buscá-lo, a santificar a vida de vocês e fortalecer essa integralidade, né? Conservar o espírito, a alma, o corpo, seja qual primeiro, né? Mas que a gente possa entender que a fé é a base, é o que sustenta tudo, a gente possa buscar acima de tudo essa fé em Deus e com certeza Ele vai nos ajudar para que nada de mal consiga nos derrubar, nos atormentar, incomodar a nossa vida. Então, meus queridos, que Deus abençoe você e que essa palavra possa te acompanhar e que você cuide do teu ser e, consequentemente, também o outro será cuidado por você. Amém?